Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, porque os bebês precisam ser respeitados. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram @desempenho. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então esse é um assunto um pouco polêmico porque vai de contra algumas atitudes que muitas pessoas tendem como normais com os bebês. Eu conversei um pouquinho sobre esse assunto lá no Instagram, mas eu resolvi trazer para cá também para a gente ter uma conversa um pouco melhor, um pouco mais aprofundada sobre esse assunto. O bebê precisa ser respeitado e o que isso significa? Bom, várias atitudes que a gente costuma normalizar, que as pessoas falam que é comum, que é assim mesmo, são atitudes que acabam desrespeitando o bebê. Porque o bebê ele se comunica através do choro. Ele não sabe falar, ele não sabe dizer onde está doendo, onde está incomodando, o que ele está precisando. Então, em todas essas situações, o bebê vai usar o choro para se comunicar. Então a gente não pode normalizar essas atitudes que dizem que é normal deixar o bebê chorando, que o bebê chora mesmo e a gente deve deixar ele lá chorando. Não, isso não é normal. Isso é um desrespeito ao bebê, porque se ele está chorando, ele está tentando nos comunicar algo e a gente precisa estar atento a esses sinais e a essa comunicação que o bebê tenta fazer com a gente. Mas por que eu estou falando isso? Porque há um certo tempo eu recebi uma mensagem de uma mãe. A mensagem dela dizia exatamente assim: pediatra disse que tenho que deixar bebê chorando de bruços, mesmo ele não querendo ficar. Ao ler essa mensagem, eu fiquei bastante chocada e reflexiva e falei, não, eu preciso trazer alguma coisa, eu preciso falar sobre isso, porque a gente não pode normalizar essas atitudes que a gente tem com o bebê. A gente sabe que o bruços é muito importante, eu sempre falo sobre isso, eu defendo isso, tenho vários vídeos aqui no canal falando que essa é uma posição importante para o desenvolvimento do bebê, mas de jeito nenhum essa pode ser uma posição em que o bebê fique ali de uma forma forçada, chorando, irritado, porque será que o bebê ficando dessa forma realmente vai favorecer o desenvolvimento dele? Eu acho que não. Então a gente vai precisar encontrar formas de solucionar o problema desse bebê, porque se ele está chorando, ou ele está sentindo algum incômodo ou desconforto, ou então a gente vai precisar encontrar formas de deixar aquele momento ali mais atrativo para que ele tenha interesse em desfrutar essa posição. E aí sim a gente vai conseguir favorecer o desenvolvimento dele. Mas não deixar o bebê chorando, irritado lá de bruços, porque ele precisa daquilo. Então a primeira mensagem que eu queria trazer era essa. E a outra coisa que a gente precisa falar é sobre o choro do bebê. Como a gente conversou que o choro é uma forma do bebê se comunicar, a gente precisa entender o porquê esse bebê está chorando. Então primeiro, quando a gente for fazer esse incentivo de colocar o bebê de bruços, a gente sempre deve buscar um momento em que o bebê esteja tranquilo, que ele esteja alimentado, com a fralda limpa, acordado e querendo essa interação. A primeira coisa é essa. E a outra coisa que a gente precisa ficar atento é na forma que a gente vai colocar esse bebê nessa posição. Então a gente não vai colocar ele de qualquer jeito, de uma forma muito brusca ou muito rápida, a gente vai colocando ele ali com calma naquela posição. E caso o bebê comece a reclamar, a primeira atitude que a gente pode ter é de tocar no bebê e conversar com ele. O que foi? Por que você está assim, incomodado? Porque os bebês muitas vezes eles só querem ouvir a nossa voz, eles só querem saber que a gente está ali, que ele está seguro. Então essa pode ser a primeira forma da gente tentar favorecer aquele momento sem que o bebê fique irritado. Se ainda assim não adiantou, o bebê ficou chorando, ficou desconfortável, a gente vai tirar o bebê daquela posição e vamos tentar em um outro momento. Mas se o bebê de jeito nenhum fica de bruços, a gente precisa buscar a ajuda de um profissional, um fisioterapeuta pediátrico, para tentar identificar o porquê o bebê não está tolerando aquela posição, porque ele está tão incomodado, porque isso pode ser um sinal de tensão muscular, pode ter alguma estrutura do corpo do bebê que fica mais tensionada e que causa todo esse incômodo no bebê nessa posição. Então a gente precisa investigar e identificar o porquê o bebê não está tolerando essa posição, porque não é normal o bebê de jeito nenhum não conseguir ficar de bruços. E a outra coisa também que eu não poderia deixar de falar é que quando a mãe vai em busca de um profissional da saúde para ajudar ela com aquela reclamação ou com aquela situação que ela não está conseguindo resolver sozinha com o seu bebê, com certeza ela já tentou de várias formas e não está conseguindo. Então os profissionais de saúde, principalmente aqueles que decidiram, que quiseram trabalhar com bebês e com criança, eles precisam ter essa empatia de entender o lado dessa mãe e de, juntamente com essa família, buscar soluções para esse problema do bebê. A não ser em casos de emergência, em casos que realmente é necessário que a gente faça determinado procedimento para salvar a vida do bebê ou para não prejudicar
a saúde dele, fazer isso com o bebê, deixar o bebê chorando, irritado, em uma certa posição, de uma certa forma, é algo desumano, é algo que a gente não pode normalizar. O bebê, ele não chora por manha, ele chora por alguma necessidade. E também não é chorando que o bebê vai aprender. Algumas pessoas podem até falar, mas eu deixei meu bebê assim chorando e ele se acostumou. Na verdade, o bebê, ele simplesmente não se sente mais seguro para comunicar algo com a gente através do choro, porque há tanto tempo ele tentou comunicar e não resolveu. Então a gente precisa sim falar sobre isso e precisamos refletir sobre essas atitudes e buscar mudanças, porque a gente não pode achar isso normal de jeito nenhum. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também me acompanhar nas outras redes sociais @Desempede. Um beijo e até a próxima!